O melhor hábito que eu cultivei em 2024 foi o diário. Ele me ajudou a diminuir o estresse de várias áreas da minha vida e principalmente diminuir minha ansiedade. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu montei meu diário de 2024, como eu usei ele e as mudanças que eu vou fazer para 2025. Então bora lá. Na busca por reduzir minha ansiedade, eu acabei encontrando o journaling, que basicamente é um diário onde as pessoas escrevem seus sentimentos, suas ideias para se organizar melhor. Ele pode ser físico ou virtual, e eu optei pela versão física porque achei legal ter um objeto na minha mesa que me lembrasse de usar ele, né? O próximo passo é decidir como que eu vou usar esse diário. Eu me conheço há muito tempo e eu sei que eu não vou parar para escrever todos os dias nesse caderno, então eu precisei ser mais flexível. Eu decidi separar uma seção de metas anuais, uma seção de gastos mensais, né, então para me organizar melhor financeiramente, e uma seção aleatória que eu ia descobrindo ao longo do ano o que eu ia fazer. Como era a minha primeira vez, achei legal deixar em aberto. Agora o ano acabou e eu vou compartilhar com vocês como que eu usei ele e quais foram os resultados aí. As duas primeiras folhas desse diário eu deixei em branco. A primeira, ao longo do ano eu fui enchendo de frases, que na verdade foi só uma frase, me impactaram bastante. Esse ano a frase foi: 99% das nossas preocupações são com coisas que nunca aconteceram. E essa frase foi um mantra que eu acabei usando ao longo do ano aí para superar situações difíceis, né, situações mais chatas. A próxima página, a próxima folha, na verdade, é o sumário. Eu percebi na minha pesquisa, vendo vários vídeos sobre journaling, que as pessoas costumam escrever o número da página ali embaixo, né, e eu achei legal fazer isso e ter um sumário também, achei que ia ficar mais organizado. No final das contas, eu percebi que eu só ia procurando a página em vez de ficar olhando o número embaixo, então acabou que eu nem fiz o sumário, deixei só em branco mesmo aqui, para eu escrever mais coisa caso eu quisesse. Bom, agora a primeira seção do diário de fato, né, a seção de metas. Aqui eu anotei na primeira folha as metas de 2024. Minhas metas eram a academia, eu comecei a fazer powerlifting, então eu botei metas de levantamento de peso para cada um dos exercícios principais. Segunda meta, marca de roupa, eu queria muito lançar uma marca de roupa, então botei algumas metas que eu queria alcançar ao longo do ano. Terceira meta era YouTube. Então na época eu tava fazendo vídeos, eu tinha um canal novo, eu tinha acho que 3 canais, e eu botei algumas metas aqui para eu ir traqueando ao longo do ano, né, para eu ir acompanhando. E aí, virando a página, chegamos à primeira folha de metas em si, né? Então, para cada uma dessas metas, eu separei algumas folhas e eu separei da seguinte forma. Eu coloquei o título da meta em cima, então, por exemplo, academia, aí eu separei cada folha em 3 meses, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, para cada uma delas, eu ia anotando mês a mês como estava o progresso da meta em específico, notas aleatórias. Então, por exemplo, em março, por exemplo, na academia, eu comecei o deload dos pesos, então os pesos foram diminuindo um pouco, para melhorar, focar na postura, a gente diminuiu o número de repetições. Teve um mês que eu fiz cirurgia de septo, então acabou que eu não consegui treinar. Aí eu ia anotando essas coisas para eu ir lembrando, né? Porque às vezes você não consegue atingir suas metas, objetivos, às vezes você levanta menos peso num mês do que no outro, às vezes você tá pensando em ganhar peso ou perder peso, às vezes você não tá conseguindo chegar onde você quer chegar, mas acontecem imprevistos, então é legal anotar isso para você ir se lembrando e não ficar se cobrando tanto no final. Eu fiz o mesmo para a meta de roupas e para a meta de vídeos. E aí chegamos na próxima parte, que é a parte de finanças, né? Meu objetivo com essa parte de finanças era saber exatamente quanto eu gastava por mês. Porque eu tenho uma noção de quanto eu gasto por mês, mas é legal você saber exatamente quanto você gasta por mês para você poder organizar uma reserva de emergência, por exemplo. Se você quer fazer uma viagem, alguma coisa assim que vai precisar gastar mais dinheiro, é importante você saber quanto que você gasta normalmente, quanto que você gasta a mais, quando que você gastou a mais, enfim, esse tipo de coisa. Então, para essa seção de gastos, eu separei uma página para cada mês. E cada mês eu organizei em contas variáveis, que no meu caso são condomínio e conta de luz, que são contas que vão mudar de mês a mês, e eu posso controlar quanto elas vão custar, né? Então, por exemplo, a conta de luz chega mais cara em um mês, eu posso saber se é porque é o mês que realmente gasta mais luz, então eu comparo com o ano anterior, ou se eu estou gastando muita energia, né? Então, às vezes estou usando ar-condicionado, deixando coisa ligada aqui, entendeu? Eu posso ir controlando isso. Condomínio, no meu caso, tem conta de água e conta de gás junto, então eu posso ver isso também. Teve um mês que teve vazamento de água aqui, tava pingando os negócios, quando chegou deu um valor absurdo e enfim, esse tipo de coisa é legal você ir controlando. Depois eu coloquei débitos e crédito, para eu saber quanto é que eu gasto no débito e quanto eu gasto no crédito todo mês, e considerando que as contas já estão dentro do débito, isso só serve para você saber a variação delas aí, né? No final eu coloco o total de quanto eu gastei no mês e o total com excedentes, né? Esses excedentes podem ser coisas que aconteceram só naquele mês. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de desvio do septo, que nem eu mencionei, então eu tive que pagar um bando de conta de médico, hospital, enfim, aí deu uma conta super alta no mês, mas é uma coisa que vai acontecer uma vez por ano, espero que não aconteça mais também, né? Mas viagens, por exemplo, alguma compra a mais que você precisou gastar mais dinheiro, é legal você ter isso,
para você poder organizar sua reserva de emergência, como eu já mencionei antes. E em 2025 eu organizei melhor essa seção. Eu tirei a conta da operadora, que no meu caso não variou muito de mês a mês. Foquei em deixar mais organizado a parte de totais, né? Nesse ano aqui, o total excedentes eu deixava meio da bagunça ali, e aí no final do ano, quando eu fui passar tudo pro virtual, pra uma planilha de gastos, eu achei melhor pra esse ano botar os dois totais mais organizados, separados aqui. Próxima seção. Brain Dump, né, que é uma sessão aleatória. Essa sessão eu usei para organizar ideias. Então, se eu tinha ideia para vídeo, eu anotava aqui. Se eu estava lendo um livro, eu queria fazer anotações sobre o livro, eu anotava aqui. Ela foi de fato um brain dump, foi só coisa aleatória que eu fui anotando aqui, planos situacionais. Então, por exemplo, eu pegava duas situações que eu estava pensando qual que era melhor eu seguir e ia anotando os prós e contras, ia fazendo uma tabela. Eu pegava minhas ideias e botava no papel porque assim elas ficam mais reais, entendeu? Eu consigo pensar melhor e agir melhor com base nessas ideias. No meio desse caos do brain dump, surgiu uma sessão que acabou sendo a mais importante de todas, né? Que é a sessão ansiolítica. Nessa sessão, que é junto com o brain dump, eu anoto a data do dia e o que eu estou sentindo. Tem vezes que a gente está muito estressado, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é difícil lidar com essas emoções. Então o que eu faço? Eu anoto essa emoção no caderno e começo a destrinchar esse sentimento. Tal coisa aconteceu. Por que eu estou sentindo mal? O que eu estou sentindo? E eu ia anotando, porque ficava mais fácil de racionalizar e me acalmar. Diversas situações que iam acontecendo, algumas mais estressantes, outras menos estressantes, que eu só queria me livrar logo desse problema. Eu ia anotando, ia racionalizando, e isso me ajudou muito em superar esses problemas, essas situações. Eu recomendo fortemente que você teste isso para diminuir sua ansiedade. E caso funcione pra você, volta aqui nesse vídeo, deixa nos comentários um testemunho. Não precisa falar o que você superou, mas para ajudar outras pessoas a tentarem fazer o mesmo, né? Para 2025, inicialmente eu pensei em deixar uma sessão só para isso, para essa sessão ansiolítica, porque ela é muito importante. Porém, como ela é muito aleatória, não tem como eu controlar quantas vezes vai acontecer ao ano, quando que vai acontecer, quando eu vou querer usar isso, né? Uma ferramenta, você não precisa usar sempre. Eu achei melhor deixar junto com o Brain Dump de novo, porque funcionou bem pra mim. E eu não preciso dessa organização, né? A parte dos livros eu vou deixar separada porque eu achei legal ter uma seção só de livros, né? Então eu ia anotando aqui, por exemplo, Meditações do Marco Aurélio. Eu anotei de cada um dos livros dele quais que eram os parágrafos ou as seções, né, que foram mais impactantes pra mim, as mais importantes pra mim, né, pra eu poder voltar depois. É a mesma coisa pro Epíteto, pro Sêneca, né, Arte de Viver e sobre a brevidade da vida. Eu anotei também um livro de programação que eu li, anotei todas as dicas que eu fui pegando ao longo do livro. Enfim, eu acho legal ter isso mais separado, porque é uma parte que eu vou voltar pra ver de novo, né. A última sessão do diário eu inverto ele de cabeça pra baixo, então se você usa ele assim, né, você abre ele assim, você vira ele ao contrário e abre ele do mesmo jeito. E aqui eu faço uma lista de tarefas. Essa lista de tarefas, ela é muito importante para situações, de novo, estressantes, né? Eu usei muito ela quando em alguns momentos muitas tarefas chegavam ao mesmo tempo e eu tinha que resolver todas elas e era muito estressante. Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha cirurgia de desvio do septo de novo, eu tive que marcar coisa com o médico, anestesista e hospital, tive que pagar a conta de todos eles, tive que marcar exame, marcar viagem, ver coisa de trabalho, tudo ao mesmo tempo, então é muito caótico. E nessas situações caóticas é normal a gente só procrastinar e não resolver nenhuma delas, né? Então, anotando no papel, pra mim, eu sinto que é mais fácil de agir e resolver todos os problemas. Isso também funciona no trabalho. Eu trabalho em, sei lá, 10 projetos ao mesmo tempo. Então, por mais que eu tenha meu sistema de organização, tem dias que muitas coisas acontecem, tudo acontece de uma vez. Então, eu tenho que resolver muitas coisas ao mesmo tempo, então eu pego esse caderno, anoto tudo que eu tenho que fazer e vou anotando, e vou riscando manualmente, né? Vou colocando um check mark ali, um X, enfim. É uma sessão, de novo, que nem o Brain Dump, ela é mais aleatória, você usa quando você achar que tem que usar. Do mesmo jeito que o Brain Dump, ela ajuda demais no controle da ansiedade em momentos específicos. Por fim, se você quiser montar um diário igual a esse, eu vou botar na descrição o link do diário da caneta que eu usei, links afiliados da Amazon, então se você comprar alguém uma comissão. Esse caderno, ele é A6, e eu acho importante falar isso porque eu comprei um outro caderno achando que era igual e não era, ele é menor, ó, como vocês podem ver. Por mais que ele seja um pouco mais grosso, ele é menor. Então, pô, folha menor já é difícil de organizar do mesmo jeito, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Esse ano eu pretendo trazer mais vídeos pra vocês, uma das minhas metas é trazer mais vídeos longos e vídeos curtos, tanto pro Instagram como pro TikTok, pro YouTube, enfim. E eu espero continuar ajudando pessoas a se desenvolverem aí, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qualquer coisa. E é nóis. Falou!